Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez, e eu lhe peço, me ajude, me capacite a passar essa mensagem corretamente, que todos os meus irmãos compreendam, recebam no coração e produza bons frutos, é o que eu lhe peço, em nome de Yeshua. Me ajude, eu por mim eu nada posso, mas com o Senhor tudo é possível. Nos ajude por amor de Ti mesmo a confiarmos em Ti e tomarmos propriedade de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, nos revelado, e em nome de Yeshua, e que tenha um bom propósito sempre de edificação nessa terra, na nossa vida, na vida de outras pessoas. Me capacite, é o que eu lhe peço, e mais uma vez restaure todas as pessoas que estão enfrentando situações de enfermidades nesse momento, é o que eu lhe peço. Beshem Shua HaMashiach, que assim seja. Tema da mensagem: procura-se por servos. Nessa paraxá, vai ler, ele foi, Moshe está nos seus últimos dias de vida e demonstra uma grande apreensão com relação ao afastamento do povo de Israel de Hashem por deixarem de cumprir os mandamentos, estatutos, preceitos e as leis que foram estabelecidas por Hashem, e como consequência isso causou posteriormente a queda do povo de Israel. Eu gostaria de ler com vocês a apreensão de Moshe descrita em Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26 a 27. Abra as escrituras, Devarim, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 26 e 27. Vamos ler. Peguem esse livro da Torá e o coloque ao lado da arca da aliança de Adonai, o Deus de vocês, para que ele sirva ali de testemunha contra vocês. Pois sei que vocês são rebeldes e teimosos. Mesmo enquanto eu estou vivo, na companhia de vocês hoje, vocês se rebelaram contra Adonai, quanto mais farão após a minha morte. Aquela geração não se corrompeu porque Yoshua foi levantado e empossado por Hashem e treinado por Moshe para liderar o povo de Israel para entrar na terra da promessa. Entretanto, depois que Yoshua e que todos os líderes anciãos morreram, o povo de Israel lamentavelmente se corrompeu. Por favor, acompanhe comigo, abram as escrituras, Shofetim Juízes, capítulo 2, versículos 7 a 14. Shofetim Juízes, capítulo 2, versículo 7 a 14. Vamos ler. O povo serviu a Adonai ao longo de toda a vida de Yoshua e ao longo de toda a vida dos anciãos que sobreviveram depois de Yoshua e que tinham visto todas as grandes obras de Adonai, os quais ele havia feito por Israel. Quando Yehoshua, o filho de Nun, e o servo de Adonai, morreu, ele tinha 110 anos de idade. Foi sepultado próximo à fronteira de sua propriedade em Timnat Eres, nas montanhas de Efraim, ao norte do Monte Gaash. Quando, enfim, toda aquela geração tinha se juntado aos seus antepassados, levantou-se outra geração que não conhecia a Adonai, nem as obras que ele tinha feito em favor de Israel. Então o povo de Israel fez o que era mal aos olhos de Adonai, e serviram os Baalim. Eles abandonaram Adonai, os deuses de seus pais, que os tinham trazido da terra do Egito, e seguiram outros deuses, escolhidos entre os deuses dos povos que habitavam ao redor deles, e os adoraram. Isso também fez com que Adonai ficasse irado. Eles abandonaram Adonai e serviram a Baal e a Ashterota.
Cada pessoa que havia visto os milagres de Hashem foram testemunhas extremamente importantes para a vida de outras pessoas naquela comunidade de Israel. Mas tão logo ocorreu um fenômeno de esfriamento após a morte de Yehoshua e dos anciãos. O povo se esqueceu de Adonai e dos seus milagres, e ninguém se dedicou a repassar aquela preciosa mensagem do Senhor adiante. Os testemunhos, os maravilhosos feitos de Hashem e sua atuação milagrosa caiu no esquecimento do povo. Eu acredito que o Mashiach Yeshua tem se dedicado desde os tempos antigos a procurar por líderes que tenham um coração para servir a Hashem, para treinar e enviar estas pessoas para dar continuidade em propagar a sua obra de redenção. Eu compreendo mais do que nunca o quanto precisamos de líderes para cuidarem das ovelhas de Hashem, entregues a Yeshua, para que estas ovelhas não se percam nas trevas que existe sobre essa terra, sobre toda a terra. A liderança do povo de Israel se esqueceu de Hashem e não conseguiu educar seus filhos no caminho estabelecido pela Torá dentro das suas próprias casas. E assim se levantou uma geração que não conhecia Hashem. Seus pais não viviam pelas instruções da Torá e não legaram esse conhecimento precioso, esse estilo de vida aos seus filhos. Yeshua é o nosso maior exemplo e modelo de liderança que Hashem nos estabeleceu sobre a nossa vida. Liderança não é impor a sua posição sobre a vida de outras pessoas. Preste atenção, vou repetir. Liderança não é impor a sua posição sobre a vida de outras pessoas, obrigando direto ou indiretamente posições de modo rude, brigando, discutindo o ponto de vista sobre o que deve ou não ser feito. Dentro da minha casa sou eu que mando, vai ser feito do meu jeito e acabou. Cuidado com essa posição. O Senhor não tem isso para a sua vida. O Senhor não tem para você se posicionar dessa forma dentro do seu lar. Um líder deve conquistar o respeito dos seus liderados pelo seu exemplo, inspirando confiança, e assim terá a capacidade de influenciar, conter as disputas e concorrências, administrar conflitos, propagando a shalom entre todos, motivar e guiar as pessoas na direção correta, promovendo a unidade entre todos os seus liderados para alcançarem juntos, em unidade, os propósitos de Hashem. Para isso é necessário utilizar habilidades interpessoais, transmitir a visão com sabedoria e entendimento, e criar um ambiente onde todas as pessoas se sintam verdadeiramente acolhidas, protegidas, se sintam amadas. E isto não pode ocorrer por meio de aparências ou estratégias. Precisa ser feito com um amor verdadeiro, em espírito, através da Ruach HaKodesh, e em verdade, com a presença do Mashiach Yeshua dentro do seu lar, sobre a sua vida, onde quer que você esteja. A liderança não se limita somente a uma posição de autoridade, mas demanda atitudes que envolvem a comunicação eficaz, a adaptação a diferentes situações, a diferentes necessidades e exigências pessoais.
Um líder deve se focar no desenvolvimento do potencial de cada um dos seus liderados. Ter a sensibilidade de conhecer as fraquezas e as fortalezas de cada um. Deve servir para treiná-los no caminho estabelecido por Hashem, através de Yeshua, no conhecimento e na prática das Escrituras Sagradas. A liderança, irmãos, não se dá apenas por conhecermos alguma coisa, mas por vivermos, e assim conseguiremos passar esse estilo de vida para os nossos filhos, começando dentro do nosso próprio lar. E para todos que tivermos ao nosso alcance, por onde quer que nós caminhamos. Há alguns poucos meses, Hashem convocou eu e minha esposa para estudarmos sobre liderança. O que significa ser um líder, o que é esperado de um líder do ponto de vista de Hashem. Além de servir com todo o coração ao chamado de Hashem, nos dedicamos a cuidar com amor e zelo do povo de Hashem. E nós devemos ser um modelo do Mashiach para a vida de cada um de vocês e também sobre a vida de cada pessoa do nosso convívio, não importa. E se ela não conhece o Senhor, nós temos uma oportunidade dobrada de termos um posicionamento de tal forma que ela deseje conhecer o Mashiach através da nossa vida. Pela nossa posição, pela nossa postura, pela nossa forma de agir e falar. Estudando, compreendemos que liderança envolve muito mais do que obediência. Ela exige qualificações que precisamos nos desempenhar para desenvolvermos. Nós precisamos de líderes qualificados em muitas áreas, que estejam à frente de ministérios a serviço de Hashem. Mas isto inicia principalmente dentro dos lares. No nosso primeiro ministério. A liderança deve começar dentro das nossas casas, servindo a nossa família. Hoje existe uma carência muito grande de líderes que estejam preparados para cuidar de outras vidas. Nós temos visto pessoas que não conseguem cuidar da própria vida. Pessoas que não conseguem cuidar da própria família. Querendo cuidar de ministérios em outros países. Hoje, eu sei com propriedade que se eu não cuidar da minha esposa e dos meus filhos que me permitem esse cuidado, com amor e zelo, se eu não servir minha família dentro do meu lar, se eu não for um bom testemunho, de fato, na vida da minha família, se eu não for motivo de influência e motivação para eles em relação ao reino dos céus, sendo um modelo do Mashiach nessa terra, certamente não fará nenhum sentido eu me posicionar aqui para falar com vocês. Seria uma total hipocrisia. Meu testemunho precisa ser verdadeiro na vida das pessoas que convivem comigo, e o mesmo acontece também com a vida de vocês. Os seus filhos vão ser aquilo que eles veem você fazer. Não o que você fala, mas o que você é. Na minha casa, ao lado da minha esposa, temos nos empenhado para aprender mais sobre o modelo de liderança que é esperado das nossas vidas por parte de Hashem. Que tenhamos sobre a nossa vida entendimento da parte do Senhor. Desejamos muito ser aprovados.
diante do Senhor, hoje e no porvir. Nessa paraxá, Moshe estava nos seus últimos dias de vida e estava confiando o povo de Israel sobre os cuidados de Yehoshua. Imagine que você estivesse nos seus últimos dias de vida nessa terra e tivesse que confiar os seus filhos nas mãos, aos cuidados de uma outra pessoa. Você entregaria seus filhos aos cuidados de qualquer pessoa? Quais seriam as qualidades que você gostaria que essa pessoa tivesse? Nós podemos fazer uma lista imensa descrevendo as qualidades que gostaríamos de encontrar nas pessoas que iriam confiarmos os cuidados dos nossos filhos. O que nós temos visto são pessoas entregando os filhos ao cuidado de pessoas estranhas e depois ficam surpresas quando os filhos começam a desenvolver comportamentos estranhos. Eu gostaria que fosse uma pessoa verdadeiramente temente ao nome sagrado de Hashem. Educada, erudita, musicista, poliglota, dedicada em amor, em ensinar os meus filhos no caminho de Hashem através do Mashiach Yeshua. E a lista segue. Se estende sobre qualidades que gostaríamos que a pessoa que ficará responsável pelos cuidados para com os nossos filhos tivesse, se estivéssemos na iminência de partir desse mundo. Hashem escolheu para ser o responsável, para confiar os cuidados do seu filho Yeshua nessa terra. Vamos ver nesse relato quais foram as qualificações daquele que Hashem escolheu para ser pai adotivo do Mashiach Yeshua. Yosef, marido de Miriam, Maria, ele tinha basicamente duas qualificações. Vamos ler Matityahu, Mateus capítulo 1, versículo 19. Matityahu, Mateus capítulo 1, versículo 19. Yosef, seu futuro marido de Miriam, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente em vez de expô-la à vergonha pública. Por essa descrição, as características do eleito de Hashem para ser pai do seu filho Yeshua nessa terra consistia em ser uma pessoa correta e não ser, de forma alguma, um difamador. Miriam estava desposada de Yosef. Passou 3 meses na casa da sua prima Elisheva, Isabel, e retornou para casa grávida, sem nunca ter sido tocada pelo marido. Yosef não queria difamá-la, nem expor a vida de Miriam a nenhuma vergonha. Mesmo diante de uma situação onde uma evidente e grave traição havia ocorrido. Um evidente adultério, porque Miriam estava grávida, mas não de Yosef. Yosef sabia que o filho não era dele. Tudo indicava uma evidência imensa de adultério. Por esse motivo, eu digo mais uma vez para vocês, todos nós precisamos ser muito, muito cautelosos com uma situação que demonstra uma grande evidência diante dos nossos próprios olhos. Nós precisamos sempre consultar a Hashem para sabermos, de fato, qual é a verdade. Hoje, com essas inteligências sintéticas, mais do que nunca, muita gente sendo enganado e repassando engano para a vida de outras pessoas, produzindo indignação
O Senhor não tem isso para nós. Cuidado com as evidências. Iosef sabia que aquele filho não havia sido gerado por ele e possivelmente estava ouvindo Miriam dizer que aquela era uma gravidez espiritual. Uau! E eu acredito particularmente que Iosef se sentiu como um tolo. Para você meditar. O que é que você faria no lugar de Iosef? O que você faria? O que você faria se sentindo traído, traída, injustiçado, injustiçada por uma situação como esta? Diante daquela situação, Iosef decidiu que não difamaria Miriam de modo algum. Um homem correto. Irmãos, Hashem procurou por um homem que agisse de forma correta e não fosse difamador de ninguém para ser responsável por seu filho Yeshua nessa terra. Um homem que estava disposto a seguir para outra nação, como fez no meio da noite para salvar a vida de um filho que ele não havia gerado. Iosef deixou para trás toda a sua parentela para manter essa criança com vida no Egito. Um lugar de costumes estranhos, totalmente contrário ao povo de Israel. Iosef educou e ensinou tudo que pautou a vida de Yeshua. Ensinou e treinou Yeshua em sua profissão. Iosef era o tipo de homem que Hashem queria para andar ao lado de seu filho. Eu desejo ser esse homem. Eu quero ser alguém que Hashem deseje ter perto de seu filho Yeshua. E você? Você deseja ser alguém que Hashem colocaria para andar ao lado de seu filho amado, Yeshua? Medite sobre isso. Iosef não tinha pretensão de difamar ninguém. Yaakov, Tiago, capítulo 3, versículo 2. Yaakov, Tiago, capítulo 3, versículo 2. Porque todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no que diz, é um homem maduro e capaz de tomar as rédeas de todo o seu corpo. Esta é a característica de alguém que Hashem busca para andar com seu filho e cuidar das suas ovelhas. Todos nós precisamos nos sentir desafiados a seguir o caminho que Iosef decidiu seguir. No texto que nós lemos na Haftarah, hoje em Joel, capítulo 2, versículo 15 a 19, refere-se a essas questões. Eu vou reler em especial o que os líderes do povo de Israel estavam clamando. Joel, capítulo 2, versículo 17. Vou ler esse versículo em especial. Que os Koanim que servem a Adonai permaneçam chorando entre o vestíbulo e o altar. Que eles digam, poupa teu tempo, Adonai. Não exponha a tua herança à zombaria, nem faça dele um objeto de desprezo entre as nações, entre os Goim. Porque os povos diriam, onde está o teu Deus? Estes líderes entre o povo de Israel lutavam pelo seu próximo, não contra eles. Lutavam pelo testemunho e santificação do nome sagrado de Hashem na terra, inclusive entre as nações que não o conheciam. Eu e a minha esposa estamos estudando muito sobre o que é ser um representante, um embaixador de Hashem nessa terra.
Quais são as características de líderes que Hashem tem buscado para cuidar dos seus filhos? Cuidar de sua casa. Nesse mês nos dedicamos a estudar os pontos negativos que podemos enfrentar em nossas vidas quando nos dispomos a exercer essa posição. Existem desafios. Estudamos sobre os perigos de um coração malicioso, que vê o mal em tudo, em todos os lugares, na vida de todas as pessoas, até onde não existe. Aí tem, hein? Coração malicioso. Um coração questionador, que se recusa a confiar. Um coração invejoso, que deseja a posição que não pode ocupar. Não tem qualificação para isso. Porém, o que mais nos chamou a atenção foi um coração contencioso. As pessoas que têm um coração contencioso, coração contencioso é aquele que busca oportunidade para criar contendas, de alguma forma. Ai, passou por mim, não me cumprimentou. Está buscando oportunidade para criar contenda. Sempre estão buscando uma forma de agir para provocar a divisão entre as pessoas. E Hashem não opera onde existe algum tipo de divisão. Não se engane. Ele se retira. Não é nada fácil.com.br lidar com essas situações. Hashem nos chamou para sermos um. Estarmos sempre unidos no mesmo propósito do Mashiach Yeshua. Não importa qual seja o desafio. Não importa o que estejamos enfrentando. O que é esperado de nós? Que enfrentamos isso juntos, em unidade. Buscando pelo Senhor. E Ele nos dará direção em todas as situações, não importa o que seja. Moshe dedicou seus últimos 40 anos de vida pela unidade do povo de Israel. E nos últimos dias de vida estava lutando, instruindo o povo a serem obedientes às instruções de Hashem. E não se desviarem desse propósito. Moshe se empenhou para propagar a Shalom de forma contínua entre as pessoas daquela recém-formada nação no deserto. Porém, quando surgiu uma divisão dentro da sua própria família, provocada pelo primo de Moshe, Korah, houve um prejuízo muito grande para todo o povo de Israel. E muitas pessoas morreram antes da hora. Irmãos, não existe nenhuma virtude nas divisões que tem como único objetivo estabelecer o caos entre a vida das pessoas. Nós fomos ministrados sobre o tema liderança por uma pessoa que tem um chamado ministério muito grande. Uma pessoa temente ao nome sagrado de Hashem, que atua hoje em mais de 40 países diferentes. Essa pessoa compartilhou sobre uma experiência que eu gostaria de compartilhar rapidamente com vocês. O assunto era sobre a importância do amor a Hashem e por vidas, por almas, para podermos ser bem-sucedidos e ministrar as Escrituras com uma autoridade sobre a vida das outras pessoas. Eu vou repetir. Para nós podermos ser bem-sucedidos e ministrar as Escrituras sagradas com autoridade sobre a vida das pessoas,
é importante nós termos amor por Hashem e amor por almas. Do contrário, será apenas um trabalho social. No relato, essa pessoa dizia que sempre que era identificado algum problema com alguém da sua equipe de trabalho, ela procurava corrigir em amor cada situação, cada pessoa. Como existem muitas pessoas atuando dentro daquele trabalho ministerial em vários países no mundo, essa pessoa compartilhou que descobriu com o passar do tempo que as únicas pessoas que não aceitavam correções eram as que acreditavam que sabia tudo e não precisava aprender mais nada. Estavam cheias dos seus próprios conselhos. Havia um padrão, ela encontrou um padrão. Pessoas nessas condições erravam e se recusavam a aprender qualquer coisa com as outras pessoas. E repudiavam qualquer um que pensasse diferente delas. Não pensa como eu? Não serve para a minha vida. E assim seguiam. Errantes, caminhando errantes nessa terra, com a certeza que estavam caminhando na direção correta. Engano. Isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Arrogância. Cuidado com a arrogância. E isso ocorria principalmente por causa dos orgulhos dessas pessoas, que gerava um outro problema maior e pior. Impedia a união da equipe. Quando não, provocava imensa divisão. Conversas de corredores, bastidores. E nessas brechas que a Satã invadia o ministério. Essas pessoas tinham certeza que estava fazendo as coisas corretas e estava errando o alvo grandemente, irmãos. Essa pessoa concluiu o seguinte: nós podemos e devemos lidar com sabedoria e misericórdia com as situações contrárias, porém, jamais devemos tolerar contendas e divisões no nosso meio, porque isso destrói a unção, destrói a presença de Hashem em sua obra. É algo que deve ser combatido com toda a nossa força. As contendas e divisões têm destruído muitos lares, têm destruído as relações entre casais, entre pais e filhos, entre filhos e pais. As contendas e divisões seguem fazendo uma imensa devastação, destrói mais do que tsunami por onde passam nessa terra. Realmente ficamos impactados com esse relato e como isto poderia afetar a vida de alguém que foi levantada por Hashem para cuidar de outras pessoas. E como é difícil encontrar pessoas que desejam servir em amor a Hashem, servir em amor a outras pessoas, sem nenhum outro interesse por trás. Pessoas que às vezes estão pagando do próprio bolso para cuidar de alguém. Voltando à vida de Moshe, Hashem escolheu Yehoshua como sucessor sobre a casa de Israel. Entretanto, Yehoshua não conseguiu encontrar uma pessoa que pudesse dar continuidade ao seu chamado.
É muito triste quando vemos sinais de destruição em todas as direções, mas não conseguimos encontrar pessoas que desejam liderar outras pessoas para seguirem na direção da construção, da unidade, na direção de Hashem através do Mashiach Yeshua. Pessoas que vejam além das suas próprias necessidades e desejos e se apresentem como servos de Hashem em sua grande comissão de salvação de almas nessa terra. Irmãos, nós precisamos urgentemente de pessoas que desejem ser servos de Hashem e cuidar de pessoas que estejam dispostos a abrir seu coração para liderar outras vidas. Casais para estarem à frente de grupos das reuniões de orações que ocorrem nessa casa toda quarta-feira. Casais para estarem à frente de aconselhamentos de famílias. Pessoas que se coloquem na brecha como servos da casa de Hashem, para que tudo funcione dentro da decência e ordem esperada por Hashem. E para tudo isso acontecer na nossa vida, a nossa casa precisa primeiro estar seguindo com decência e ordem. Nós temos casais hoje brigando, discutindo na frente dos filhos e acreditam que esses filhos vão ter interesse por alguma coisa de Hashem. É muito triste o que nós temos visto. Na Brit Hadashah, em Judeus Messiânicos, Hebreus capítulo 13, versículo 5 a 8, somos advertidos a nos contentarmos com o que nós temos e precisamos ser cautelosos com as nossas exigências, porque ninguém pode entregar o que não possui. Precisamos aprender a lidar com as limitações das pessoas, porque nós somos pessoas igualmente limitadas em alguma área da nossa vida. Precisamos aprender a acolher as pessoas no nosso coração com amor, porque nós fomos acolhidos por Hashem com muito amor. O nosso nível de exigência precisa ser superado pelo nosso nível de satisfação. Vou repetir. O nosso nível de exigência precisa ser superado pelo nosso nível de satisfação. Nosso nível de contentamento, de gratidão. Do contrário, vamos estar continuamente buscando por uma oportunidade para anunciarmos e demonstrarmos a nossa insatisfação. E este será o legado que deixaremos. É isso que você deseja para a sua vida? Deixar um legado de queixas, reclamações e murmurações? Pense sobre isso. Medite sobre essa palavra. Hoje tem pessoas que extremamente condescendente com o próprio pecado, mas se souber que outro alguém tem algum pecado, ela quer colocar no madeiro essa pessoa. Uma trave nos olhos, falando do cisco nos olhos do nosso irmão. Em vez de anunciarmos as boas novas, anunciaremos a nossa insatisfação. De qualquer modo, estaremos anunciando alguma coisa. Você só precisa escolher o que você vai anunciar. Uma tem galardão e honra, mas a outra só deixa por onde passa um rastro de destruição. Para nós fecharmos
E aqui estamos com uma geração cheia de exigências, completamente insatisfeita com tudo e com todos. E esta é a mesma descrição daquela geração que não conhecia mais Hashem. A mesma. Eu digo com tristeza no meu coração, muitas pessoas hoje, entre elas, há até pessoas que frequentam congregações, acreditam em Deus, mas é muito difícil que elas acreditem no Mashiach Yeshua. Porque se o conhecesse, certamente iriam se empenhar para representá-lo corretamente. Não conhecem. Estão enganadas. Eu já compartilhei com vocês, eu não sou mais quem eu fui no passado, mas eu ainda caminho para ser melhor todos os dias para Hashem. E eu tenho buscado por isso, de verdade. Ser melhor para o Senhor a cada dia da minha vida. Mas tenho plena consciência de que, com a ajuda da Ruach HaKodesh, eu tenho representado Yeshua nessa terra e estou esperançoso de seguir representando o meu Senhor em situações ainda maiores. Diante de desafios maiores. Irmãos, precisamos corrigir o curso da nossa vida hoje, agora. Do contrário, o legado que deixaremos será para que as pessoas estejam cada vez mais afastadas da verdade e assim fique cada vez mais distante de Hashem. Ainda que você não seja pai, mãe, acredito que você tenha sobrinhos, sobrinhas, acredito que você tem de alguma forma o convívio com alguma criança, então seja você um influenciador, uma influenciadora na edificação do reino dos céus na vida dessas novas gerações. E para isso precisamos conhecer cada vez mais a Hashem e caminhar nessa terra como verdadeiros imitadores do nosso amigo Yeshua, nosso mestre rei. Eu tenho muita esperança no Senhor que cada um de vocês receba em seu coração esta mensagem e compreenda a importância e a urgência de uma tomada de decisão para serem líderes em seu lar, como se tornou Yosef, pai adotivo de Yeshua, como Yehoshua, líder sobre o povo de Israel. Líderes como foram os talmidim do Mashiach Yeshua, sobre a congregação do caminho. Líder, como Yeshua, sobre a vida de todas as pessoas na terra, judeus e não judeus. Tementes ao nome sagrado de Hashem, que decidiram caminhar juntos, em unidade, na mesma direção, com o mesmo propósito. Hashem convoca urgentemente. Quem irá por nós? Quem irá por nós? Precisa-se de servos. Que Hashem fale ao seu coração e que você se levante e tome a sua posição e se torne um embaixador. Um representante com responsabilidade do reino do céu sobre a terra. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pelas Tuas instruções. Nos ajude a tomarmos a posição que o Senhor espera que tomemos nessa terra. Que sejamos um modelo do Mashiach Yeshua. Sejamos um exemplo do Senhor, uma luz, onde quer que nós estejamos. Principalmente para as novas gerações que se formam, principalmente sobre a vida das crianças. Nos ajude. Nós confiamos e dependemos de Ti.
Nos ajude a termos a nossa vida transformada e sermos melhor para o Senhor a cada dia. E certamente nós seremos melhores pais dentro do nosso lar, melhores mães, filhos e filhas. Nós seremos melhores, Pai, onde nós estivermos nessa terra. E ainda que não tenhamos oportunidade de falar diretamente da Tua palavra, as pessoas ao nosso redor perceberão a Tua presença, a Tua luz. E quem sabe, surgirá a oportunidade dessas pessoas serem redirecionadas nessa terra de um caminho de destruição para um caminho de vida. Nos ajude a compreendermos a responsabilidade e a honra que o Senhor nos concedeu de sermos Teus representantes, Teus embaixadores nessa terra. Fica conosco, já se faz tarde, perdoa nossos pecados. Nos ajude, Pai, nos ajude a tomarmos propriedade de uma herança que o Senhor deixou para nós através de Mashiach Yeshua, e nos levantarmos para deixarmos como legado esta herança para as novas gerações. É o que eu lhe peço, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja. No pôr do sol do dia 1/10, próxima quarta-feira, teremos abertura de Yom Kippur com transmissão pela internet, previsto para iniciar às 19 horas. O serviço de Yom Kippur será retomado na quinta-feira, dia 2/10, feriado solene, às 10 horas da manhã, com transmissão pela internet, e com um término previsto para as 18h40. Teremos alguns pequenos intervalos no dia 2/10, na quinta-feira, e eu recomendo que nesses intervalos, para nos mantermos em oração, em meditação, em leitura das Escrituras, para nós não perdermos o nosso foco, para nós não sermos distraídos e abstraídos para tudo que nós precisamos fazer nesse dia. Participar de Yom Kippur é extremamente importante para as pessoas que puderem. Recomendamos que troquem esse dia 2/10, quinta-feira, na empresa, e que em que vocês trabalham, para que vocês possam participar dessa data, desse marco extremamente importante. Lembrando a todos que, para as pessoas que tiverem alguma restrição de saúde, estão passando por alguma enfermidade, aí avaliem, né, a possibilidade ou não de fazer o jejum. As demais pessoas estão convocadas para fazer um jejum completo, inclusive de água, que começará às 17 horas da quarta-feira do dia 1/10 e seguirá até o final de Yom Kippur. Esperamos que vocês consigam participar de mais esse marco extremamente importante para a nossa vida, em nome de Yeshua, nosso Mashiach.